Vamos ficar em pé, vamos então orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse privilégio que temos de estar na presença do Senhor Jesus. Interessante que a nossa sociedade é uma sociedade onde as pessoas elas têm prazer em estar diante de autoridades. As pessoas, quando elas têm a oportunidade de ver uma autoridade passando nas ruas, elas abraçam, elas cumprimentam, elas dizem: ô meu amigo, ou eu gosto de você, que saudade de você, eu admiro você. E talvez aquela autoridade olha às vezes espantada, com um sorriso amarelo, diz: obrigado. E essas mesmas pessoas às vezes não têm o mesmo desejo de se alegrarem e se congratularem com a maior das autoridades existentes, que é Jesus. E nós temos esse privilégio de estarmos diante dele para glorificar e prestar a nossa adoração a ele. Amém? Então nesse momento nós vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 22 e vamos ler apenas o versículo 5. Josué capítulo de número 22, versículo de número 5, e nós vamos basear a nossa mensagem nesta noite com o tema: o desafio de servir. Portanto, a palavra de Deus nessa noite, ela vai nos dizer que servir a Jesus, servir ao Senhor, não é fácil, é um desafio. E todos nós somos desafiados a servir. E Josué, escrevendo aqui no capítulo 22, no versículo 5, ele diz o seguinte: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, e vos chegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Portanto, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Oremos. Santo e eterno Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. E nesse momento, Pai, aqui reunidos na tua presença, te agradecemos por tudo aquilo que já fora feito aqui neste culto. Te agradecemos pelos louvores, pelas leituras, te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, e te agradecemos agora nesse momento pela porção da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha trazendo sobre nós entendimento da mesma, e que, ó Deus, os nossos corações estejam abertos para aprendermos do Senhor. Portanto, livra-nos do mal, pois é no nome de Cristo Jesus que oramos a Ti, agradecidos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podemos sentar. Portanto, o desafio de servir. A palavra do Senhor nos diz aqui, no livro de Josué, no capítulo 22, Josué então aqui, no momento em que ele distribuía a terra de Canaã, a promessa do Senhor, aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel, e naquele momento sublime, Josué então reúne aquele povo, reúne as tribos de Israel e diz uma coisa interessante. Ele diz assim no versículo de número 5, lá na parte B: vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Portanto, diante de uma situação onde muitos estão esperando serem reconhecidos e servidos, a palavra do Senhor nos diz que Deus espera de mim e de cada um de nós o quê? Que sirvamos. A palavra do Senhor nos diz que nós não viemos a esse mundo, não vimos a esse mundo para servirmos, para sermos servidos, porém para servir. E uma das coisas, queridos, que olhando para o texto aqui lido nesta noite, e que nos chama a atenção, fazendo aqui um paralelo com a vida em sociedade, é que nós vivemos em um mundo em que as pessoas querem ver
serem servidas. E isso é tão natural que se nós chegarmos em um ambiente, seja ele um restaurante, seja ele uma loja, e formos maltratados, ou tivermos lentidão no atendimento, talvez não voltamos mais ali. Ficamos aborrecidos porque não fomos atendidos diligentemente. Porque achamos que ali estamos e que devemos ser tratados como tais, porque estamos ali para consumir, para pagar, e no entanto ali nós estamos em uma posição superior porque temos alguém que está ali para nos servir. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. E fazendo esse paralelo, devemos também fazer uma comparação para a vida espiritual. Nós vivemos em uma sociedade que agora aprendeu também que Jesus Cristo é que deve estar ao meu e ao seu serviço, e não nós ao serviço dele. E como isso acontece? Sabe como? Pessoas que vão em busca de Jesus para que Ele os sirva na sua necessidade. Eu necessito de saúde, então Jesus tem que me servir, me trazendo saúde. Eu necessito de emprego, Jesus tem que me servir, trazendo emprego. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos servir a Ele. E nós vamos entender isso. A palavra do Senhor nos diz aqui no texto que Josué fala ao povo: então somente tenha cuidado de guardar com diligência o mandamento, a lei que Moisés, o servo do Senhor, nos mandou, que ameis ao Senhor. Portanto, a palavra do Senhor diz que antes de qualquer coisa nós precisamos amar ao Senhor. E a pergunta é: por que servir ao Senhor é desafio? Por que servir a Deus é desafio? Sabe por quê? A primeira coisa que precisamos entender é o que precisamos fazer para servir. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: para que sirvamos ao Senhor, é necessário primeiro pautarmos a nossa vida sobre as ordens e a direção de Deus, pois Ele valoriza seus servos que se inclinam favoravelmente a eles. A Bíblia diz que a primeira coisa que eu preciso fazer para servir ao Senhor é pautar a minha vida. E Josué diz isso: então somente tenha cuidado de guardar com diligência tudo aquilo que Moisés, o servo do Senhor, vos ensinou. E a questão é: será que temos guardado aquilo que o Senhor tem nos ensinado? Josué destaca aqui uma coisa interessante: ele destaca Moisés como servo. Josué destaca Moisés como servo. E uma das coisas, queridos, que essa palavra nos diz é: servo significa escravo. Portanto, a palavra do Senhor nos diz, a grosso modo, que nós seríamos tratados como escravos, porque a palavra servo é escravo. Mas Jesus diz o quê? Não vos chamamos mais servos, porém vos chamo como amigos. Porém, Jesus, Ele não nos vê como escravos, mas nos vê como amigos. E, porém, mesmo sendo amigos de Jesus, precisamos fazer o quê? Servir. E para servir, queridos, é preciso pautar a nossa vida sobre a ordem e a direção de Deus, porque Ele valoriza aqueles que assim o fazem. A outra coisa, queridos, que nós precisamos entender é que numa época em que tantas pessoas seguem ao Senhor com devoção parcial, Ele continua a invocar o povo para que possa se voltar para Ele completamente. Jesus não quer que eu seja um servo parcial. E que servo parcial é esse? É o servo que diante da necessidade busca ao Senhor. É o servo que diante da doença ele busca ao Senhor. É o servo que diante da tempestade ele se abriga do Senhor. Mas quando vem a bonança, ele vai embora. Quando vem a saúde, ele vai embora. Quando vem a abastança, ele vai embora. É um servo parcial. Eu sou servo apenas quando eu estou na pior. Eu sou servo apenas quando eu preciso. Eu sou servo apenas quando o Senhor pode vir a ser útil para mim. Mas quando eu estou bem, eu não preciso dele. Mas a palavra do Senhor diz: portanto, se vai com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Portanto, a obra completa na vida do homem só será possível quando Deus
trocar o seu coração de Senhor por um coração de servo. Josué estava dizendo isso aqui para mim. Josué estava dizendo isso aqui para você. E ele estava dizendo isso aqui para o povo de Israel. Aquele povo agora estava tomando posse da bênção e da promessa de Deus para eles. Mas Josué estava dizendo: olha, não esqueçam de uma coisa, sirvam ao Senhor. E eu quero destacar uma coisa interessante. Aquele povo, uma vez tomando posse daquela herança, daquela terra, a terra que mandava leite e mel, aquele povo se esqueceu disso aqui. Eles se esqueceram de servir ao Senhor. Eles se esqueceram de amar ao Senhor. Eles se esqueceram de se devotarem ao Senhor. E sabe o que aconteceu com aquela terra que mandava leite e mel? Foi tomada. Aquela terra foi tomada. Aquele povo que era dono, aquele povo que era agora proprietário, eles passaram a ser escravos, eles foram fugitivos, e aquela terra que era para ser bênção para a vida deles, em muitos momentos da história do povo de Israel, foi um problema. Sabe por quê? Porque esqueceram de servir ao Senhor. Portanto, a palavra de Deus nos diz que precisamos ser desafiados a servir ao Senhor. 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, a palavra do Senhor vai nos dizer uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece a Deus e teu Pai, e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos, e se o buscares, serás achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, queridos? É que se nós buscarmos ao Senhor, Ele será achado de nós. Mas se nós rejeitarmos, Ele vai se ausentar, Ele vai se esquecer. A Bíblia é clara, o texto é claro. Portanto, a palavra do Senhor nos diz aqui que o primeiro passo para servirmos ao Senhor é pautarmos a nossa vida nas ordens e na direção do Senhor. A segunda coisa, para servirmos ao Senhor, é necessário que possamos servi-lo com prazer. Não adianta virmos à igreja forçados, não adianta fazermos a obra do Senhor empurrados, é necessário que façamos com prazer. Portanto, quando o homem deixa de ser Senhor e passa a ser servo, o serviço do reino passa a ser prazeroso. Sabe o que é isso? Significa dizer aqui uma coisa interessante: aquilo que nós fazemos com prazer, aquilo que nos dá prazer, primeiro, não tem dia, não tem hora e não tem momento. A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, estamos dispostos a fazer aquilo que nos dá prazer. Sabe por quê? Porque aquilo que nos dá prazer nos motiva a realizar. Se eu tenho prazer naquilo que faço, eu vou estar sempre motivado a fazer. Portanto, se eu tenho prazer na lei do Senhor, se eu tenho prazer na palavra do Senhor, e é por isso que o salmista Davi dizia isso: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Isso aqui não significa dizer que Davi passava 24 horas na Bíblia metida na cara, até porque não tinha Bíblia. Existia apenas a lei, mas não significa dizer que ele ficava com a lei, com o decano 24 horas aqui. Significava dizer que Davi tinha prazer nela, e por ter prazer nela, a palavra estava nele, estava contida nele, e uma vez contida nele, ele meditava nela de dia e de noite. Amém? Amém. Portanto, é isso que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, Jesus, sendo o Senhor, tomou forma de servo, vivendo para servir com amor, gratidão e prazer. Sabe por que servir ao Senhor é um desafio? Porque nós precisamos fazer tal qual Jesus Cristo. Nós devemos servir primeiro por amor, nós devemos servir primeiro por prazer e segundo por gratidão. Uma coisa interessante que, olhando ali para aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, e Pedro então chega para Jesus ali e diz: Jesus, olha, tu não vai lavar os meus pés.
Jesus então, ele tira a sua túnica e ele cinge o seu corpo com uma toalha, e ali então ele abaixa-se com uma bacia e começa a lavar os pés ali dos discípulos. E chega Pedro e diz: não, os meus pés tu não vais lavar, tu és meu Senhor e tu não vais lavar. E Jesus vira para aquele homem e diz: olha, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro diz: pois então, já que tu vai lavar os meus pés, aproveita e lava o corpo também. Mas Jesus diz: não, o corpo já está limpo. Interessante que nós, olhando ali essa passagem, é necessário nós frisarmos um pouco a história. Aquele serviço era prestado sempre por um anfitrião. Então, se nós chegássemos na casa de alguém e fôssemos queridos na casa daquela pessoa, ele agiria de tal maneira conosco. Ele mandaria que nos assentássemos e lavaria os nossos pés, com uma atitude, sabe de quê? De gratidão, de alegria, de prazer pela nossa presença. E Jesus, com aquela atitude, ele estava dizendo que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos deveriam ter atitude de servos em seus corações, e que deveriam se despir da arrogância para serem servos. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para nós. Pois o seu coração testificava com o coração de Deus. E se o meu coração, querido, testifica com o coração de Deus, eu vou estar sempre disposto a servir. Até porque servir, como estamos vendo aqui, não é fácil. Servir a Deus, servir a Jesus, a obra do Senhor não é fácil. Porque servir ao Senhor significa, antes de mais nada, nós negarmos algo. Para estar aqui, tivemos que negar algo. Para fazermos a obra do Senhor, precisamos negar algo. Para fazermos uma visita, para anunciarmos a palavra do Senhor, para aconselharmos alguém, é necessário negarmos algo em nossas vidas. E a Bíblia nos ensina bem claramente isso. E o salmista Davi, dizendo ali no Salmo 1, versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Portanto, que o nosso prazer de fato esteja na lei do Senhor. Para que nós possamos entender o que Josué estava dizendo aqui, ele começa dizendo: então somente tenham cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardai os seus mandamentos e vos achegueis a Ele. Uma coisa interessante: para que possamos nos achegar ao Senhor, é necessário que ele vai dizer aqui: ame ao Senhor. Se você deseja se achegar a Deus, a primeira atitude que você precisa ter é de amar ao Senhor. Mas isso tem sido ao contrário. As pessoas primeiro querem se achegar ao Senhor, as pessoas depois querem ser abençoadas pelo Senhor, e em terceiro lugar elas vão pensar se vão amar ou não o Senhor. Tem sido essa a atitude dos homens. Os homens têm agido assim. Mas a Bíblia diz: para nos achegarmos ao Senhor é necessário passarmos por essa etapa. Primeiro, amar ao Senhor. Segundo, andar nos caminhos do Senhor. Não basta apenas amarmos ao Senhor, é necessário trilharmos o seu caminho. E é por isso que Jesus ele disse que Ele era o caminho. Diante das perguntas que Jesus estava fazendo para os discípulos, ali em João capítulo 14, Tomé diz: nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus diz: olha, eu sou o caminho. Aquele homem que andava com Jesus desconhecia o caminho. Aquele homem que era um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, desconhecia o caminho. E aqui podemos entender uma coisa: se Tomé, que estava ali com Jesus, continuamente, lado a lado com Jesus, desconhecia esse caminho,
Agora imagine muitos de nós que não tivemos esse privilégio de andarmos, digamos assim, corpo a corpo com Jesus, ver os milagres de Jesus, sentindo a respiração de Jesus, porque Ele está aqui, Ele está em nós. Mas aqueles homens tiveram um privilégio que nenhum de nós tivemos. Mas mesmo assim, aquele homem desconhecia qual era o caminho. E talvez aqui, queridos, é necessário fazermos alguns questionamentos. Será que o amor daquele homem era grande ao ponto dele de fato entender que Jesus era o caminho? A Bíblia diz aqui uma coisa interessante: ame ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor. Terceiro, guarde os mandamentos do Senhor, ou seja, guarde a palavra. Guarde isso aqui que nós temos ouvido. Aquele homem talvez não tivesse guardado. Sabe por quê? Porque Jesus havia ensinado tudo aquilo. Ele havia ensinado que seria necessário que ele morresse, seria necessário que ele fosse sepultado, mas que ele também o quê? Ressuscitaria. Mas Tomé não guardou. Portanto, para nós finalizarmos aqui esta palavra, o terceiro e último ponto diz o seguinte: para que possamos servir ao Senhor, além de pautarmos a nossa vida nas direções das suas ordens e da sua palavra, além de servi-lo com prazer, é necessário sermos exemplo de servos. E aí, o bom servo dedica-se e esmera-se para agradar ao Senhor. A Bíblia diz uma coisa interessante aqui para nós: o bom servo dedica-se e esmera-se para agradar ao seu Senhor. E isso é tão certo que na antiguidade os melhores escravos, os melhores servos, eles serviam aonde? Na casa do Senhor, na casa grande. A Bíblia diz que o bom servo, ele precisa dedicar-se para agradar o seu Senhor, porque mesmo Jesus, sendo Deus, procurou servir seus discípulos, mostrando qual era o papel mais importante, que era o de servir. Portanto, nós aqui estamos na casa grande, nós estamos aqui na casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus, aqui é a morada de Deus, e aqui precisa estar os melhores servos. Os melhores servos não precisam estar lá fora, mas os melhores servos têm que estar aqui, na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque os melhores servos, o Senhor se agrada. Portanto, para finalizarmos agora, Jesus é o modelo de serviço que Deus espera de nós, e por isso devemos servi-lo com amor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e fiquemos de pé, e vamos então fazer esta leitura e depois orarmos. A palavra do Senhor nos diz aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Abra aí a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura, finalizando então esta palavra. Procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem em que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, a palavra de Deus diz: procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem em que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aqui, queridos, todos nós somos obreiros. Todos nós estamos na obra do Senhor. Todos nós fomos chamados para servirmos na obra do Senhor. E, portanto, precisamos nos apresentar aprovados. E para sermos aprovados, paute a sua vida na obra do Senhor. Tenha prazer no serviço do Senhor. E seja o exemplo de servo do ministério do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus, é um passo que pedindo também a Deus, para que Ele possa operar em nossos corações este sentimento. O sentimento de podermos servi-lo, mas de servi-lo com amor, com gratidão e com prazer. Santo e eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, por esse momento.
Pai, te pedimos que a tua palavra, que agora ministrada foi, ela venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades. Sabemos, ó Pai, que vivemos num mundo onde as pessoas rejeitam servir a Deus. Mas te pedimos, Pai, que a nós que o Senhor resgatou, que a nós que o Senhor nos trouxe a este lugar, que possamos, ó Deus, servi-lo com amor, com gratidão e com prazer. Portanto, abençoa nossas vidas, nos livrando dos males, nos preparando, Senhor, para esse serviço especial que é a obra do Senhor. Portanto, Deus, abençoa também o teu povo espalhado por todo este mundo, para que possamos ser aprovados diante de Ti, como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que possam manejar bem a Tua palavra. Obrigado por tudo, pois é no nome de Cristo Jesus que oramos a Ti, agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Podemos assentar. A sua palavra. Então, com oração silenciosa, nós estamos então despedidos. Uma boa semana a todos.